Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Tamara Lima, do componente curricular Educação Física da Secretaria Municipal de Educação de Picos. E na nossa aula de hoje iremos continuar falando sobre as práticas corporais de aventura. Hoje nós vamos conhecer a corrida de orientação. Vocês já ouviram falar desse tipo de esporte? Então, a nossa aula tem como objetivo identificar os conceitos dessa orientação e o dos pontos de referência, identificar as características da orientação, assim como as suas transformações históricas, criar e analisar mapas de orientação, essenciais para a prática de corrida de orientação. Mas aí, eu faço algumas perguntinhas para vocês. Vocês sabiam que existe uma prática corporal de aventura chamada corrida de orientação ou somente orientação? Acredito que não. E vocês, por esse nome, vocês sabem como é que seria? Como é que surgiu essa prática? Se eu pedisse para vocês, a gente estivesse na sala de aula e eu pedisse para vocês, ou os professores de vocês que agora já estão nas salas, pedisse para vocês explicar como é que você sai da sua casa e chega na escola. Você saberia dizer? Você saberia dizer os pontos de referência, o caminho que você seguiu, se entrou à direita, à esquerda, se foi pelo sul ou pelo norte? Pois bem, é um pouco sobre isso que a corrida de orientação fala. É os caminhos que nós devemos seguir para chegar a um ponto. E isso, para que isso aconteça, a gente tem alguns métodos que eu vou explicar para vocês. Então, é a definição dessa atividade. A orientação é uma prática corporal de aventura, como eu já falei para vocês, em que o praticante se orienta ao longo de uma série de pontos de controle, demarcada em um terreno. E essa demarcação ele vai utilizar bússola ou mapa. Então, é praticamente um mapa do tesouro, né? Então, você vai sair de um ponto e chegar a outro. Uma prática esportiva, né? No caminhos de aventura, né? Em trilhas, em florestas, em lugares íngremes, demarcado em um terreno em que quem chegar ao ponto primeiro é o campeão, né, dessa prática. Essa prática envolve muitos desafios, porque o caminho é desconhecido, como já falei, é feito em meio à natureza, porque a gente está falando das práticas corporais de aventura. Então, vai passar por rio, vai passar por montanhas, por árvores, por floresta, e isso é bem interessante, essa prática tem sendo bem difundida. Então, nas competições, né, dessas corridas de aventura, nessas corridas de orientação, existem esses pontos controles, que são demarcações onde o atleta ele vai poder se orientar melhor, tomar uma água, é um ponto de apoio. E na competição, esse ponto de apoio, passar por esse ponto de apoio é obrigatório. Porém, a rota, né, como é que a pessoa vai chegar a esses pontos de apoio é livre. Você pode seguir o caminho que você quiser. Sendo que todos os participantes vão ganhar o mesmo mapa, né? Mas podem tentar se desviar, procurar um caminho mais fácil ou mais rápido, vai depender de cada competidor. E um conceito mais explícito do que é essa orientação. A orientação é um desporto, né, um esporte que pode ser competido de forma individual ou em duplas, em que o objetivo é percorrer uma determinada distância em um terreno variado e desconhecido, obrigando os atletas a passarem por determinados pontos nesse terreno, que são os pontos controles ou posto controle que eu falei anteriormente, descritos num mapa e distribuídos a cada participante. Ou seja, todos os participantes vão receber o mesmo mapa. E aí tem os pontos que eles vão ter que passar por esses pontos até chegar à linha final, né? Chegar à distância final, percorrer a distância final.
Os percursos são de extrema variedades, né, em várias características, que podem ser pelos terrenos, que vai passar por areia, por florestas abertas, florestas fechadas, relevos, terrenos, né, acidentados, subidas, descidas, e isso é o que forma esse esporte, um esporte de aventura, porque o terreno é desconhecido, é variado. Muitas vezes vai ter que passar por um rio, ou subir uma montanha, ou descer um morro, passar por uma floresta muito fechada, cheia de árvores, e que não é comum passar pessoas por ali, diferente da trilha, tá, pessoal? Porque a trilha, o caminho já é conhecido. Na corrida de orientação, não, você vai ter somente a orientação dos mapas, dos pontos controles, né? Então, o terreno tem que ser totalmente desconhecido pelos participantes. É bem diferente, bem divertido. E como é que surgiu essa prática? Ela surgiu em 1918 com o sueco Major Kilander, considerado o pai da orientação, decidiu usar a natureza para motivar corredores. E o primeiro campeonato nacional aconteceu na Suécia em 1937 e em 1942 o esporte foi introduzido no currículo escolar. Então faz bastante tempo que está dentro do currículo escolar lá na Suécia. Até hoje a orientação é um dos esportes mais praticados nesses países da Suécia, né? Os países nórdicos. Em 1961 foi fundada a Federação Internacional de Orientação e em 1962 houve o primeiro campeonato europeu de orientação e em 1965 teve o primeiro campeonato de orientação militar. E como é que esse esporte chegou no Brasil? Lá em 1970, bem depois de ter acontecido na Europa, alguns brasileiros militares, né, do Exército foram para a Europa e conheceram e praticaram esse esporte lá. E trouxeram ele para o Brasil, retornando em 1971 as primeiras competições militares no Brasil. Em 1983, o Brasil sediou o primeiro campeonato militar de orientação em Curitiba, Paraná, e em 1991 foi fundado o Orienter Clube de Orientação, que é um clube, uma organização lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que determina os eventos, os campeonatos, as regras aqui do nosso país para essa prática desportiva. As primeiras competições organizadas pelo clube aconteceu em 92, em Santa Maria, também no Rio Grande do Sul. Em 1996 foi fundada a Federação Gaúcha de Orientação em Caxias do Sul, também no Rio Grande do Sul. E o primeiro troféu brasileiro de orientação aconteceu em 1996 em São José dos Campos, São Paulo. Já em 1999 foi fundada a Confederação Brasileira de Orientação, a CBO. E ainda em 1999 foi realizada a primeira prova oficial dessa confederação, dessa federação. Vocês sabem, pessoal, que para um esporte ele ser considerado oficial, ele precisa ter uma federação, uma confederação que vai organizar os eventos, né? Então, a partir daí que essa prática de orientação foi se transformando em esporte. O que é necessário para realizar essa prática? Como eu falei, os competidores eles são orientados por mapas. Então, o principal elemento é o mapa. É como se fosse o mapa do tesouro, né? Que a gente brinca quando é criança. E a ideia, né, é que nas escolas sejam feitos dessa forma. Uma bússola para orientar, né, os competidores também com relação a que sentido eles vão seguir. Esses pontos controles, né, que são pontos estratégicos para ajudar esses atletas e que eles precisam passar por esses pontos.
O picotador, para, no caso, né, precisar cortar galhos de árvores, porque, como eu falei, os caminhos são bem íngremes. O carvão, o cartão controle para ele ir marcando, né, onde é que ele chegou, onde é que ele passou, e os vestuários adequados, certo? A situação, né, roupas adequadas. Com relação a essa história, a história dessa prática de corrida de orientação. Como eu falei, surgiu na Suécia, né, em 1918, pelo um major militar, Ernest, que decidiu usar a natureza para motivar pessoas a participarem dessas corridas rústicas ou cross-country, né? Também era muito utilizado, gente, pelos militares, né? Uma prática militar que para treinamento, muito utilizada. Em 1935, teve o aprimoramento dessa prática através dos mapas e da melhoria dos níveis das competições. Depois, em 1937, aconteceu o primeiro campeonato lá na Suécia e depois, em 1942, foi incluído no currículo escolar lá da Suécia, tá, pessoal? Isso aí foi o cronograma histórico do surgimento dessa prática esportiva. No mundo, como é que surgiu essa prática? Resumindo tudo aquilo que eu já falei. A orientação, surgiu lá da Suécia, né, dos países nórdicos, e em 61 foi criada a primeira federação internacional que organiza os eventos internacionais. Em 62 teve o primeiro campeonato europeu, em 65 o primeiro campeonato militar e depois isso foi se difundindo para os outros países. Um item essencial para a orientação, para as corridas de orientação, são os mapas. E eles são representados pela realidade, né? E tem ilustrações, formas reduzidas daquela área que eles vão percorrer, o espaço. Qual a leitura que você faz desse mapa? Eu quero saber se vocês conseguem ver, observar alguns pontos desse mapa, né? Esse mapa aqui que tem do lado. Vou pegar aqui minha canetinha para mostrar para vocês alguns pontos que eu quero destacar com vocês. Vocês estão vendo que começa no 1, né? Ó, aqui 1, aí tem o 2. Aí, isso aqui são os pontos controles que eu falei para vocês. Vocês estão vendo que também tem símbolos, né? Símbolos. Aqui é um triângulo, aqui é um círculo, certo? Aqui, ó, são 2 círculos. O que é que são isso, né? A gente também pode observar aqui a orientação cardial, que aponta aqui para o norte, que é importante o competidor também entender disso para chegar aos pontos, né? Corta esse final. Ai, meu Deus do céu. Então, aqueles pontos que eu destaquei para vocês, o triângulo é o triângulo que diz a partida, os círculos são os pontos controles, essa linha de 2 círculos é a linha baliza ou chega o ponto final, esse símbolo do vasilhame, né, que diz os pontos onde tem água, e aquele norte, como eu falei, significa a linha do norte, certo? Como a gente pode ver aqui, ó, os pontos inicial, final, indicando o norte para cima, né? Ó, o norte é ali, então as pessoas vão caminhando para o leste, descendo e retornando, certo? Então, tudo isso aqui a gente precisa entender e conhecer para a prática desse tipo de corrida, né? Corrida de orientação. Como é que isso acontece na prática? Né? As pessoas realmente saem, né, por esses pontos e aqui observam no mapa, né? Como eu falei, geralmente em floresta, em ambientes íngremes e etc, né? Gente, o mapa é o ponto mais importante para a orientação, né, nesse tipo de desporto. Ele é uma representação visual de uma região,
São geralmente representações bidimensionais, como essa mostrada na imagem, né? Em que a gente pode ver onde é que tem rio, onde é que tem floresta, né? Onde é que é terra, para orientar, né, esses competidores. Existem também várias situações que a gente utiliza-se de mapas no nosso dia a dia, né? Hoje em dia a gente tem, todo mundo tem os celulares que tem, né, o GPS, que aí quando a gente quer encontrar uma pessoa, um lugar, a gente bota o endereço e chega lá. Então a gente está a todo tempo utilizando desse tipo de material. Então é importante esse conhecimento, né, para o nosso dia a dia. Também existem mapas que são representados como uma planta baixa de uma casa. É um tipo de orientação, também é um tipo de mapa, como a gente pode ver aqui, que diz como é que vai ser construída uma casa, né, os espaços, que orienta, né, as pessoas que vão construir essa casa, os pedreiros, os engenheiros, e é importante que a gente tenha esse conhecimento, tá? Com relação a entender o mapa, seja ele que forma for. A representação de um local por meio de um desenho feito à mão, sem rigor cartográfico, é chamado de croquis. E a dica aqui que eu coloco para vocês é que vocês tentem representar o croquis, né, fazer um desenho da distância, né, da sua casa até a sua escola, colocando pontos de referência. Por exemplo, se você vai passar no supermercado, se você entra à direita, se você entra à esquerda, se tem uma árvore na esquina, certo? Quantas ruas você percorre para sair da sua casa para chegar até a escola, certo? Então, é uma atividade para vocês fazerem em casa e mostrarem para os seus pais, para os seus professores e para os seus colegas como é que os pontos de referência para que outra pessoa consiga chegar na sua casa saindo da sua escola, né? Então, o percurso que você percorre, faça um desenho. Um detalhe importante para a realização desse desporto é entender os pontos cardeais. Vocês já com certeza já estudaram isso na geografia, tá? Nas ciências humanas. E só relembrando aqui para vocês que nós temos 4 pontos cardeais e que esses pontos eles são determinados pela posição do Sol. Então, o Sol poente nasce no leste, né? E se põe no oeste. Além disso, nós temos as estrelas, as constelações. Então, quando você está num ambiente que você não conhece, que você está perdido, você se orienta pela essa posição do Sol. O Sol, ele sempre nasce no leste e se põe no oeste. Então, como eu falei, são 4 pontos cardeais que a gente determina, né? O norte, sul, leste e oeste. E os 4 pontos colaterais, que é entre esses pontos, que seria o nordeste, que fica entre o norte e o leste, o noroeste, que fica entre o norte e o oeste, o sudeste, que fica entre o leste e o sul, e o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste. Além disso, é utilizado também outros elementos para orientação, como a rosa dos ventos, que é esse símbolo que está aqui representado, a rosa dos rumos, né? As bússolas, elas contêm isso, porque ela sempre vai estar apontando para o norte. Então, dá para a gente se posicionar nessas corridas por esses pontos, esses 4 pontos cardeais e colaterais. Outro exercício para vocês realizarem em casa é ilustrar em seu caderno a rosa dos ventos, de acordo com o nascimento do Sol, né? Então, na sua casa, o Sol nasce em que ponto? Aí você vai posicionar o norte para esse ponto onde o Sol se nasce, né? O norte não, o leste, perdão. O leste para onde o Sol nasce, certo? E você vai desenhar a rosa do vento
com o leste apontando para onde o sol nasce. Outro instrumento bem utilizado nas corridas de orientação é a bússola. A bússola é um objeto de orientação geográfica desenvolvida lá em 2000 anos antes de Cristo e ela tem uma agulha que sempre aponta para o norte. É mais ou menos como a rosa dos ventos, né? Só que a rosa do vento a gente se localiza pelo sol e a bússola a agulha dela sempre vai estar apontando para o norte. Nós temos também o picotador, que é um objeto determinando o número de dentes metálicos, e um chip que o participante deve aproximar na base eletrônica que emitirá o sinal sonoro, registrando a passagem naqueles pontos controles. E o terceiro exercício e último é que você faça a planta baixa da sua casa e faça a brincadeira do mapa do tesouro, né? Pegue um objeto, esconda e marque o X. E aí você pode brincar com a sua família, com seus irmãos, com seus primos, até para que eles possam, você entrega esse mapa que você desenhou para que eles possam encontrar o objeto conforme o seu desenho, o seu mapa, né? Essa é a sugestão de atividade para vocês fazerem em casa. Então, pessoal, obrigada pela atenção e até a próxima semana. Tchau, tchau!